Feche os olhos e deixa a tua mente passear bem de leve enquanto a gente viaja pelo mundo de Pokémon. Dos detalhes escondidos nos jogos às historinhas menos conhecidas do anime e até além disso, essas curiosidades bem suaves vão te guiando devagarinho para um sono tranquilo. Então se ajeita e fica confortável e deixa a aventura escorrer aos poucos para os teus sonhos. Quando a gente pensa no comecinho de Pokémon, um dos detalhes mais especiais é o documento de apresentação original que a Game Freak mostrou para Nintendo. Nele, os criadores descreviam Pokémon como um mundo onde criaturas poderiam ser coletadas e conectadas por cabos. Hoje parece simples, mas no início dos anos 90, os portáteis eram mais focados em joguinhos curtos e diretos. O Link Cable do Game Boy quase só era usado para disputa competitiva, tipo Tetris. Pokémon virou essa lógica de cabeça para baixo ao usar o cabo para trocar, cooperar e criar interação social. E assim nasceu uma das experiências mais compartilhadas daquela época. Um dos primeiros designs da série era um bichinho pequeno, meio balãozinho, que depois acabaria virando a Clefairy. Em versões de teste, a Clefairy era usada para ver como o Game Boy lidava com movimento e animação. O design simples dava liberdade para os devs brincarem com o que dava para fazer. O que começou como um placeholder temporário virou uma das espécies mais marcantes da primeira geração. E por um tempo, a Clefairy chegou a ser considerada mascote, antes do Pikachu pegar esse lugar. E falando em começo, Pokémon nem era o nome original do projeto. Lá no comecinho, se chamava Capsule Monsters, uma referência às máquinas de cápsula do Japão, as famosas Gachapon. Aquelas em que você coloca uma moedinha e sai uma bolinha de plástico com uma surpresa. Isso foi inspiração direta para Pokéball. O mesmo friozinho na barriga de abrir algo e descobrir o que veio. Como o espaço do cartucho do Game Boy era limitado, o time precisava ser criativo. Os cries, os sons de espécies diferentes como Rhydon, Gengar e Kangaskhan, foram reaproveitados e só levemente ajustados em tom. Assim, cabiam mais Pokémon no cartucho, mas ainda com sons reconhecíveis para cada um. Até os nomes das cidades de canto tinham cuidado. Quase todos vêm de cores. Pellet Town simboliza uma paleta em branco onde a aventura começa. Lugares como Lavender Town, Cerulean City e Vermilion City seguem esse tema e dão uma coesão sutil à região, como se você entrasse num mundo montado como um quadro. Um detalhe curioso dos primeiros jogos é como os critical hits eram calculados. Em vez de variar principalmente por golpe, a chance de crítico dependia da speed do Pokémon. Por isso, espécies rápidas como Persian podiam dar críticos com uma frequência assustadora. Às vezes, isso desequilibrava, mas também deixava as batalhas imprevisíveis. A ideia de fósseis em Pokémon veio muito da fascinação japonesa por paleontologia. Pokémon fósseis davam aquela sensação de que o mundo tinha uma história de milhões de anos. Isso deixava as regiões mais antigas, mais ricas, como se existissem camadas de histórias muito antes do jogador começar a jornada. O primeiro rival foi pensado para ser propositalmente meio chato. Os devs queriam que você sentisse uma satisfação extra toda vez que ganhasse dele. O jeito dele falar e se comportar foi desenhado para cutucar na medida certa. Em Johto, os Shiny Pokémon chegaram como um elemento surpresa. E para garantir que todo mundo em algum momento visse aquela magia, colocaram um Gyarados Shiny garantido no Lake of Rage. Para muita gente, foi o primeiro Shiny da vida.
e virou memória fixa de infância. O primeiro filme, Pokémon, The First Movie, Mewtwo Strikes Back, no Japão foi um evento cultural absurdo. A galera queria tanto ver que rolou até a história de escola, registrando menos presença no dia da estreia. No cinema, o público recebia cartas especiais, o que aumentava ainda mais o hype. E o filme tocava em temas inesperadamente profundos, tipo identidade e os limites da ciência, virando uma lembrança bem marcante para muita gente. E aqui vai um clássico. Rhydon foi o primeiro Pokémon a ser criado. Por isso, no código interno, ele aparece lá em cima em várias listas. Muitas estátuas que você vê em gyms antigas e em alguns Pokémon Centers, na real, são modelos de Rhydon usados como decoração provisória, enquanto não havia tempo para fazer mais variedade. Ele não virou mascote, mas é uma peça enorme na história da franquia. Outro detalhe bem simpático vem da tela onde você escolhe o nome do rival em canto. Criança colocava cada apelido, zoeiro, provocativo, às vezes até xingamento de brincadeira. Mais tarde, os devs admitiram que isso era meio intencional. Queriam que parecesse um rival de verdade, alguém pessoal para você. Oficialmente ele era Blue ou Green, dependendo do contexto. Mas, para milhões de crianças, ele tinha um nome único, o nome que cada uma inventou. A Safari Zone trouxe um jeito totalmente diferente de capturar. Em vez de lutar e enfraquecer, você usava bait, rocks e as Safari Balls. A ideia era imitar uma safari de verdade. Tempo limitado, recursos limitados, encontros imprevisíveis. Por isso, Pokémon raros como Chansey viraram lenda dentro da Safari Zone. E o contador de passos colocava pressão, te obrigando a escolher bem onde gastar teu tempo. E tem um sistema dos primeiros jogos que muita gente nem nota. Quando você perdia uma batalha, não era só o prêmio em dinheiro que sumia. Uma parte do dinheiro era enviada automaticamente para tua mãe. A ideia era ser um tipo de colchão de segurança. Mesmo que você perdesse várias vezes. Parecia só engraçado, mas era um jeito de dar um toque positivo na derrota. Em Johto, isso ficou maior. A mãe podia guardar dinheiro e comprar itens úteis, tipo decorações ou potions. Isso dava uma sensação de família torcendo por você nos bastidores, trazendo um calorzinho para uma jornada que, no resto, você vive meio sozinho. A presença da Nurse Joy em todo o Pokémon Center também veio de testes antigos. As crianças batiam o olho nela e já associavam com segurança e carinho. Então decidiram manter essa figura em toda a região. Mesmo quando o visual variava no anime, nos jogos, ela continuou sendo aquele ponto fixo de conforto. Um detalhe bem estranho em Kanto era como a accuracy era calculada. Os golpes tinham porcentagens tipo 95% ou 70%, mas fórmulas internas faziam alguns ataques se comportarem diferente do que parecia justo. Thunder às vezes errava mais do que você jurava que devia, enquanto Swift acertava sempre. Isso gerou discussões infinitas em recreio e corredor. Quais golpes eram confiáveis e quais eram amaldiçoados. E o fato de você usar bicicleta em vez de sair correndo logo de cara também foi escolha de design. Os devs tinham medo de que, se todo mundo pudesse sprintar desde o início, a galera passasse batido por diálogos e detalhes importantes nas cidades. Amarrando velocidade à bike virava um sistema de recompensa. Só em gerações posteriores vieram os running shoes, quando o hardware já aguentava rolagem mais suave. Mas a bike continuou como símbolo clássico da série. O trio dos pássaros lendários, Articuno, Zapdos e Moltres,
colocou de vez a ideia de um trio elemental representando gelo, eletricidade e fogo. E depois disso, várias gerações adotaram seus próprios trios, puxando inspiração de mitologia, a harmonia, conflito e o equilíbrio entre forças. O mapa de Kanto foi inspirado de forma bem solta na geografia perto de Tóquio. Pallet Town lembra um canto mais calmo, afastado, enquanto Saffron City passa aquela vibe de centro urbano grande. Cycling Road tem referência à rota costeira real, e as Seafoam Islands lembram cavernas marítimas naturais. Isso deixava o mundo fictício com um mar familiar, sem você perceber. No anime, um charme é que muitos sons de Pokémon foram feitos por dubladores, não só por efeitos. A voz do Pikachu, da Ikue Otani, deu as pipes clássicas do mascote. E Pokémon como Bulbasaur e Charmander ganhavam emoção e atitude por meio de vozes reais, o que trazia um calor humano que ia além dos bips do Game Boy. Um dos sistemas mais diferentes dos primeiros jogos era a troca pelo Link Cable. Quando você conectava os Game Boys, aparecia aquela animação curtinha do Pokémon viajando pelo cabo. Em algum momento, chegou a ser cogitada a ideia de existir uma pequena chance da troca falhar, como um risco simbólico. Mas isso foi cortado rápido. A animação ficou e virou uma das memórias mais nostálgicas para muita gente. Na Gym Elétrica de Vermilion City, o puzzle das lixeiras criava atraso e tensão. Outras gyms usavam paredes invisíveis ou blocos de strength para introduzir conceitos sem precisar encher de tutorial. Esses puzzles ensinavam paciência e observação, além da parte de lutar. O golpe metronome também tem um background ótimo. No começo, ele era basicamente um teste, porque precisava conseguir chamar qualquer outro golpe do jogo. Os devs acharam tão engraçado que decidiram manter como move oficial. E aí, nasceram momentos caóticos em que até um Pokémon fraquinho podia soltar uma coisa gigantesca do nada. As Evolution Stones também ganharam um toque cultural bem cedo. A Moonstone foi inspirada naquela fascinação científica por pedras lunares, que ficou famosa no século XX. A Leaf Stone recebeu um visual que lembrava plantas prensadas, meio ligado à arte japonesa. E a Firestone veio com cara de joia brilhante, quase viva. A intenção era que cada pedra parecesse um artefato antigo e misterioso. O sistema de Daycare começou em Kanto só como um lugar para deixar um Pokémon ganhando nível com calma. Em Johto, isso evoluiu para um mecanismo completo de breeding. Baby Pokémon como Pichu e Elekid entraram para mostrar que características podiam ser passadas adiante, e os cuidadores simbolizavam, de um jeito bem tradicional, a ideia de conhecimento passando de geração em geração. A famosa Lavender Town virou fonte de mitos sem fim. A torre sombria cheia de ghost types, como Ghastly e Haunter, misturada com aquela música esquisita, criou uma atmosfera que marcou geral. A trilha usava escalas incomuns, deixando a cidade com um clima que muita gente nunca esqueceu. Foi uma prova de como o som pode criar memória emocional. Os Baby Pokémon em Johto também foram pensados para deixar a franquia mais atraente para crianças menores. Coisinhas como Igglybuff foram desenhadas com formas bem redondinhas, macias, fofas e acessíveis. Isso ajudou o Pokémon a virar algo de família inteira, não só de quem curtia a batalha. Self-Destruct era absurdo de forte nos primeiros jogos. O código dobrava a ataque do usuário antes de calcular o dano. Por isso, Pokémon como Electrode conseguiam, num golpe, derrubar até adversários bem fortes. Era estratégia arriscada,
mas inesquecível. Os lendários andarilhos de Johto eram tecnicamente impressionantes. Em vez de ficarem parados num lugar, eles se moviam pelo mapa por algoritmos escondidos. Cada vez que você mudava de área, eles mudavam de localização também. Dava a sensação de caçar criaturas vivas e imprevisíveis, um mundo mais dinâmico do que o Game Boy Color parecia permitir. O anime também deu mais profundidade a vários personagens do que os jogos. Gym Leaders, como Sabrina e Erika, ganhavam episódios inteiros, mostrando personalidade e história. Para muita gente, essas versões do anime viraram as versões verdadeiras, deixando o mundo mais vivo. Um detalhe menos conhecido: a estrutura de gyms, no começo, não era para ser tão linear. Em alguns rascunhos, você poderia escolher a ordem das gyms por rotas diferentes. No fim, balancear isso ficou complicado demais e a ideia foi cortada. Só muitos anos depois, em jogos modernos, a noção de gyms menos lineares voltou com força. Os Ghost Types foram muito influenciados por folclore japonês. Ghastly, Haunter e Gengar ganharam sorrisos travessos e formas instáveis que lembram histórias antigas de luzes errantes e espíritos de sombra. Esses detalhes culturais deixaram eles assustadores e brincalhões ao mesmo tempo, e por isso tão queridos por quem curte mistério. No código interno de Kanto, a chance de crítico vinha da Speed. Pokémon rápidos como Persian e Jolteon ficavam muito mais perigosos do que os status básicos sugeriam. E por isso, golpes como Slash pareciam criticar o tempo todo. O Pokégear em Johto não era só mapa ou relógio. Tinha rádio, imitando programas noturnos populares dos anos 90. Os devs queriam que crianças que ouviam rádio antes de dormir sentissem aquela mesma vibe no jogo. E os programas mudando por dia davam uma profundidade extra para o mundo. A música tema do trio de Johto foi composta para soar como desastre natural. O tema do Raikou parecia trovão. O do Entei lembrava tempestade de fogo. E Suicune vinha com tons mais leves e fluidos, evocando vento e água. Mesmo nos falantes simples do Game Boy Color, soava épico. Os Unknown, nas Ruins of Alph, foram pensados como puzzles vivos. As formas de letras eram um convite para procurar mensagens escondidas nas ruínas. Inspirados por arqueologia, os devs queriam que você se sentisse um explorador de verdade. Na terceira geração, o clima entrou no combate. Chuva, sol e sandstorm mudando a batalha. Menos conhecido é que, nos dados de Hoenn, já existiam rastros de um mecanismo de neblina. Só foi implementado direito depois, mas mostra como a Game Freak já pensava à frente para deixar o mundo mais dinâmico. Um fato bem quentinho sobre Pokémon Centers. Parte do conceito foi inspirado em Capsule Hotels do Japão. Viajantes dormiam em cápsulas pequenas entre longas jornadas de trabalho. A Game Freak pegou essa imagem para criar a sensação de treinadores descansando um pouco antes de seguir viagem. Com o jingle clássico e a Nurse Joy, Pokémon Centers viraram lugares de conforto, sempre prontos para te acolher depois de um dia puxado. Um dos mitos mais misteriosos de Kanto girava em torno do caminhãozinho, o Truck Sprite, inútil, perto da SSN. No recreio, rolava a lenda de que tinha um Mew escondido embaixo do caminhão. Mesmo sendo só decoração, essa crença durou anos e anos. É incrível como um gráfico sobrando foi suficiente para alimentar gerações de boatos. A introdução de itens que um Pokémon pode segurar em Johto mudou as batalhas completamente. Agora, Pokémon podiam carregar coisas como berries, leftovers ou King's Rock, ganhando vantagens sutis. A personalidade do Pokémon
não era só move e stat, era também o que ele segurava. Até uma berry simples que cura HP automaticamente trouxe um nível de estratégia que virou pilar da série. Um trivia bem legal é a origem do golpe Struggle. Ele nem era para ser visto pelo jogador. Foi criado como plano B, caso um Pokémon ficasse sem moves utilizáveis para o jogo não travar. Deram animação simples e recoil, achando que quase nunca ia aparecer. Só que jogadores acabaram encontrando o Struggle em batalhas longas ou estranhas, e ele virou um dos moves mais esquisitos e memoráveis dos primeiros tempos. Na terceira geração, a chegada das Abilities mudou para sempre o competitivo. Habilidades passivas como Intimidate, Levitate e Drizzle davam vantagens únicas que podiam virar um combate do nada. Um Pokémon ficava muito mais ameaçador com Intimidate, e os que tinham Levitate e ignoravam Ground criavam estratégias inteiras novas. Isso deu vida nova para espécies que antes passavam despercebidas. O encontro no Lake of Rage continua sendo um dos momentos mais marcantes de Johto. Foi colocado de propósito na história para todo jogador viver a experiência Shiny. A tensão de ver e capturar um Pokémon de cor diferente transformou Shiny em lenda de fã. E o Lake of Rage virou memória coletiva de uma geração. Outro fato curioso tem a ver com a febre da bicicleta no Japão. A Game Freak se inspirou nessa tendência para desenhar bikes nos jogos. A bike não era só rapidez, era um espelho do dia a dia japonês, onde bicicleta é super comum. Esses detalhes culturais faziam o mundo parecer familiar e especial ao mesmo tempo. O Pokémon Trading Card Game também teve um papel surpreendente na criação dos videogames. Os devs testavam ideias de ataques, relações de tipos e até balanceamento usando cartas, porque era mais fácil ajustar carta do que reescrever código o tempo todo. O TCG funcionava quase como um laboratório de design. Por isso, alguns golpes diferentões apareceram primeiro nas cartas e só depois nos jogos. Falando em fósseis de novo, reviver Pokémon como Aerodactyl a partir de fóssil foi inspirado por museus de paleontologia no Japão, destinos clássicos de excursão escolar. Eles queriam que as crianças sentissem a mesma maravilha de ver um esqueleto pré-histórico num museu. E os fósseis reforçavam que o mundo Pokémon tinha um passado profundo, de milhões de anos. No anime, o Meowth não era para ser membro fixo da Team Rocket. Era para ser uma piada de uma vez só. Olha, um Pokémon que fala. Só que o público teste curtiu tanto que os roteiristas decidiram manter. Depois ainda deram para ele um backstory triste e pesado, transformando ele num dos personagens mais complexos da série. Tudo nascido de uma piadinha. Artistas como Ken Sugimori trabalhavam pixel por pixel para cada design caber na grade do Game Boy. Isso explica por que alguns Pokémon antigos, tipo o próprio Rhydon, parecem mais troncudos que designs posteriores. As limitações viraram a charmosa estética quadradinha da primeira geração. O sistema de 4 moves também tem sua trivia. Pokémon sempre ficou limitado a 4 ataques ao mesmo tempo, não por lore, mas por limitação de memória. Mais tarde, os devs falaram que um número ilimitado não caberia no cartucho. E no fim, a limitação virou identidade da série. Você sempre precisa escolher entre utilidade, defesa e força bruta. Outra mecânica esquecida é como encontros selvagens eram codificados. A chance não dependia só da rota. Certos pontos do mato podiam parecer mais seguros que outros. Ainda era sorte,
Mas o jeito que o código funcionava fazia algumas áreas sentirem mais favoráveis. E isso alimentou mitos de recreio sobre lugares de sorte no capim. A Pokefluta em Kanto foi inspirada na shakuhachi, uma flauta japonesa tradicional de bambu. Em vez de usar violência para acordar o Snorlax, os devs quiseram uma solução pacífica via música e harmonia. Uma escolha pequena, mas que carregava a ideia de que nem todo obstáculo precisa ser resolvido na pancada. Em Johto, árvores de berry viraram parte do cenário. O que muita gente não sabia, o ciclo de crescimento tinha timers em tempo real, cada árvore sendo acompanhada por um relógio escondido. Testes iniciais até brincaram com a ideia de clima afetar crescimento, tipo crescer mais rápido em dia ensolarado. O hardware ainda não segurava tudo, mas isso lançou as bases para sistemas de plantio em jogos futuros. A terceira geração trouxe Secret Bases, inspiradas naquela vontade de criança de montar base secreta, cabaninha de lençol, caixa de papelão, casa na árvore. Os devs queriam que você tivesse um cantinho seu para decorar, mostrando personalidade fora das batalhas. E compartilhar Secret Bases com amigos pelo Link Cable colocava mais criatividade e diversão nisso. Outro trivia engraçado: o golpe Splash, famoso por causa do Magikarp. Em japonês, o nome original é mais próximo de pular, combinando com o saltinho desajeitado do peixe. Na tradução, virou Splash, que dá uma ideia de espirrar água. E ficou estranho quando Pokémon que nem são Water Type também aprendiam. Mas a escolha pegou e virou uma das esquisitices mais icônicas do Move. Em algumas versões internacionais, o telhado dos Pokémon Centers mudou de cor, do vermelho para o azul. A ideia era evitar confusão com hospitais reais, onde cruzes vermelhas e telhados vermelhos às vezes são associados à emergência médica. Mudando o telhado, o Pokémon Center ganhava um visual mais próprio, mais mundo Pokémon. O anime mostrava Pokémon que o público ocidental ainda nem tinha visto nos jogos. Ho-Oh, por exemplo, aparece já no primeiro episódio, bem antes de muita gente fora do Japão poder encontrá-lo em jogo. Isso criava mistério. Quem é esse pássaro arco-íris? O anime funcionava como história e também como gostinho do que vinha por aí. Um tesouro escondido da história de desenvolvimento é o conceito original de Explosion. Assim como Self-Destruct, o golpe era programado para dobrar o ataque do usuário antes do cálculo, só que com base power ainda maior. Por isso virou um dos golpes mais fortes dos primeiros tempos. Pokémon como Golem e Electrode ficaram famosos por se sacrificar para derrubar alguém de uma vez. Arriscado? Muito. Dramático? Demais. Uma trivia bem incomum dos jogos de Kanto é que o mundo era armazenado como um grande bloco conectado de código, em vez de áreas totalmente separadas. Isso fazia a região parecer contínua. Rotas se emendavam em cidades sem loading screen perceptível. O lado ruim era que, se você saísse dos limites por glitch, podia puxar dados estranhos e incompletos. Isso ajudou a tornar possíveis bugs, como o famosíssimo Missing No, perto da costa de Cinnabar Island, atalho técnico virando lenda involuntária. A música das primeiras batalhas, composta pelo Junichi Masuda, foi feita pensando em repetição. Ele sabia que luta podia demorar, então escreveu melodias curtas que repetiam sem cansar. Com ritmo e tempo bem pensados, a música parecia variar mesmo quando voltava nos mesmos trechos. Um detalhe interessante é como os rivais foram moldados. Em Kanto, o rival sempre escolhia o starter com vantagem de tipo contra o seu. Em Johto,
O Silver ganhou uma personalidade mais sombria, para contar uma história de crescimento e redenção. O time dele muitas vezes incluía Crobat, que só evolui com amizade forte com o treinador. Uma escolha bem simbólica para mostrar a mudança dele de amargo para alguém mais maduro. Os caça-níqueis do Game Corner foram modelados a partir das casas de pachinko do Japão. Para criança, parecia minigame inocente, mas fora do Japão rolou crítica por parecer aposta. Aí, versões futuras mudaram. As máquinas sumiram ou viraram outras coisas, como o Voltorb Flip. Para fãs antigos, Game Corner virou nostalgia, e o sumiço mostra como diferenças culturais mexem na série. Um pedaço menos falado do sistema de breeding foi a introdução de diferenças de gênero. Mesmo que muitos Pokémon parecessem iguais, alguns ganharam variações sutis. Em gerações posteriores, o Pikachu fêmea ganhou aquela cauda com formato de coração, e o contraste entre Nidoking e Nidoqueen ficou ainda mais marcante. Essas variações davam realismo, como diferenças naturais dentro da espécie. Os Effort Values, os famosos EVs, já existiam escondidos nas games bem antes da maioria das crianças saber. Esses pontos invisíveis determinavam como os stats cresciam de acordo com quais inimigos você derrotava. Um Zubat podia dar mais pontos de speed, enquanto outros reforçavam ataque ou defense. O fandom descobriu isso na base de teste e obsessão, e treinar virou quase ciência exata. O que era mecânica secreta virou base do competitivo. Outro fato legal sobre Craze: apesar de muitos serem bips, alguns sons lendários foram inspirados em gravações reais de animais. Os devs testaram misturar coisa tipo canto de baleia, sons de aves e efeitos mecânicos, antes de tudo ser adaptado para a limitação do Game Boy. Daí, nasceram cries únicos, como o do Articuno, que parecia mais poderoso e estranho do que o de espécies comuns. No anime, um dos personagens que ganhou profundidade foi justamente o Meowth, da Team Rocket. Mesmo sendo vilão cômico, deram a ele um passado bem triste sobre aprender a andar e falar para tentar impressionar outra Meowth. Essa camada emocional transformou ele de sidekick num dos personagens mais queridos da franquia. O sistema de numeração da Pokédex também tem uma origem incomum, e isso ajuda-o a explicar por que alguns Pokémon relacionados ficam bem longe um do outro na Pokédex nacional, mantida entre gerações. Outro fato pouco comentado: os saves. Cartuchos antigos só deixavam um único save. Então, irmãos, primos e amigos muitas vezes tinham que dividir a mesma aventura. Isso dava briga quando alguém apagava o progresso do outro sem querer, ou querendo, mas também criava memórias únicas. Montar time junto, revezar, ver as descobertas do outro. Uma limitação técnica virando fenômeno social. Um detalhe legal sobre as Pokéballs: o design vermelho e branco veio direto das Gachapon, as máquinas de cápsula. A tensão de abrir a bolinha e ver a surpresa virou base do ato de capturar. Com o tempo, Pokéballs como Ultra Ball e Master Ball adicionaram camadas estratégicas, mas a raiz continuou na cultura de brinquedo japonesa. A Master Ball tem sua própria história. Em conceitos iniciais, os devs pensaram em dar ao jogador só uma Master Ball por jogo, sem chance de conseguir outra. Isso forçaria você a escolher com muito cuidado qual Pokémon merecia aquela captura perfeita. Mesmo quando jogos posteriores criaram formas de ganhar outra, a mística da Master Ball nunca sumiu. Ela segue sendo o símbolo da chance absoluta de capturar algo raro. Em Johto, a evolução por amizade foi revolucionária. Pokémon como Togepi
só evoluíam quando o vínculo com o treinador ficava alto o suficiente. Isso te incentivava a viajar com ele, curar sempre, evitar que desmaiasse. Era uma lição silenciosa. Gentileza e lealdade contam tanto quanto força. E muita gente achou mágico justamente porque descobria sem tutorial, gritando na tela. A terceira geração trouxe Natures, que mexiam nos stats conforme a personalidade. Uma Nature Adamant aumentava Attack e diminuía Special Attack, enquanto Modest fazia o contrário. Isso explicava por que dois Pokémon iguais podiam crescer tão diferente, e deu ferramentas para quem queria ajustar time no detalhe. Foi aí que treinar virou mais fundo ainda. Outra trivia esquecida: a chegada das Double Battles. Fãs notavam fazia tempo que, no anime, treinadores usavam mais de um Pokémon ao mesmo tempo. Teve gente mandando carta para Game Freak, perguntando por que isso não existia nos jogos. A resposta veio na terceira geração. Double Battles, dois Pokémon lado a lado. Isso refletiu o anime e abriu um oceano de estratégias no competitivo. O Daycare, em Johto, também consolidou Baby Pokémon como Elekid e Smoochum. Essas formas não apareciam no mato. Vinham do breeding de evoluções anteriores. Era uma ideia para adoçar a franquia e ampliar apelo para crianças menores. A fofura desses babies adicionou um novo nível ao design e deixou o mundo mais vivo em todas as fases. Muitos Pokémon foram desenhados com cabeças maiores e membros mais curtos para ficarem reconhecíveis na telinha pequena do Game Boy. Os devs admitiram que era necessidade, não estilo. Quando o hardware ficou mais forte, as proporções puderam ser mais realistas. Daí a diferença visual gritante entre sprites de canto e o que veio depois. E tem mais. Na codificação de encontros selvagens, algumas casas de grama tinham chance um pouquinho maior de iniciar batalha. Isso virou história de recreio sobre lugares de sorte, onde Pokémon raros como Scyther ou Pinsira pareciam mais. A matemática era menos mágica do que parecia, mas mostra como curiosidade e imaginação preenchiam os vazios. O anime também ajudava a construir expectativas sobre novas regiões. Antes mesmo de Johto sair globalmente, Ho-Oh já tinha aparecido, e a Misty já andava com um Togepi misterioso. O anime fazia ponte entre gerações, costurando hype dentro da própria narrativa. A introdução dos Pokémon Contests na terceira geração foi pensada para quem não queria só batalha. Os devs olharam para concursos de talentos, shows de pets, até competições de beleza, e criaram categorias tipo Cool, Cute e Tough. Pokémon como Milotic foram desenhados para brilhar nesse palco, com poses elegantes e ataques com efeito visual. Isso deu riqueza cultural aos jogos e mostrou que Pokémon podia ser celebrado por mais do que força de combate. Uma escolha de design bem específica em Kanto foi o Bicycle Voucher. Em vez de só comprar a bike com dinheiro, você precisava ganhar um voucher. Isso fazia a bicicleta parecer recompensa, não compra comum. Um item cotidiano virava marco na jornada. Um traço bem interessante de Johto era a estrutura em loop do mapa. Começando em New Barktown, a aventura parecia fazer um círculo grande, como se o caminho fechasse um ciclo. Isso combinava com os temas de renovação e legado que voltam na história, especialmente quando você retorna a Kanto mais tarde. A forma do mapa era uma escolha silenciosa, mas amarrava gameplay e narrativa. Outra coisa esquecida: Pokémon Centers também funcionavam como pontos sociais. Cidades com Gym tinham seu clima local, e o Pokémon Center normalmente ficava no coração disso,
criando sensação de comunidade. Em Johto, ainda rolava conexão com o Pokégear. Treinadores ligavam para rematch ou para dar informação. Esses detalhes faziam o mundo parecer cheio de gente, rotina e costume, mesmo fora das grandes batalhas. A criação dos Shinies veio da vontade de surpreender jogadores que achavam que já tinham visto tudo. O Gyarados Shiny do Lake of Rage garantia que todo mundo veria pelo menos um, mas Shinies aleatórios, tipo um Ponyta ou Caterpie, eram puro acaso. Isso fez o Shiny virar, ao mesmo tempo, uma das coisas mais amadas e mais frustrantes da série. No anime, episódios filler muitas vezes davam destaque para Pokémon que ainda não tinham aparecido nos jogos internacionais. Snubbull e Donphan, por exemplo, deram as caras antes de muita gente no Ocidente poder capturar em cartucho. Esses spoilers criavam expectativa enorme e transformavam cada nova região num evento mundial. O anime era entretenimento e marketing sutil ao mesmo tempo. Um detalhe que muita gente esquece é como funcionavam categorias de golpes antes do Physical Special Split da quarta geração. Não era por move, era por tipo. Fire, Water, Grass e Psychic eram sempre especiais. Ground, Rock e Fighting eram sempre físicos. Isso fazia alguns Pokémon ficarem travados, sem conseguir aproveitar o melhor stat até o sistema mudar. Foi uma esquisitice com impacto enorme no balanceamento competitivo. E a Step Counter da Safari Zone, de novo. Você tinha um número limitado de passos antes de ser expulso. Era para imitar Safari real, com tempo de exploração curto. A tensão de escolher caminho e alvo deixava a Safari Zone única, especialmente na caça de raros como Kangaskhan ou Taurus. A febre das cartas, no fim dos anos 90, foi tão grande que escolas na América do Norte e na Europa começaram a proibir. Professores relatavam brigas, roubo, distração por holográficas raras. E o mais louco, em vez de diminuir, isso tornou as cartas ainda mais desejadas, como símbolo de status no recreio. O que era para controlar caos acabou alimentando a febre e firmou o TCG como potência cultural. Um dos fatos mais charmosos de Kanto é como as cavernas foram desenhadas. Caminhos longos e tortuosos, como o Rock Tunnel, foram feitos para serem difíceis, sem flash. Os devs queriam que a criança sentisse a tensão de se perder no escuro, com encontros aleatórios como companhia. Sair de volta para a luz do dia dava alívio real e ensinava a se preparar antes de entrar em área perigosa. O sistema de accuracy nos primeiros jogos era mais complexo do que muita gente imaginava. Um golpe como Thunder, com 70%, podia errar várias vezes seguidas, enquanto Swift acertava garantido. Isso vinha de fórmulas escondidas no código, não só de sorte ou azar. E claro, virava discussão sem fim, tentando descobrir quais moves eram confiáveis e quais pareciam amaldiçoados. No anime, também rolavam piadas visuais e trocadilhos culturais que nem sempre dava para traduzir. Placas no fundo, nomes de lojas, pôsteres, às vezes cheios de jogo de palavras em japonês. As equipes de localização muitas vezes tinham que redesenhar ou cortar esses detalhes para a versão internacional. Por isso, fãs atentos notam diferenças entre o original japonês e o dub ocidental. Secret Bases na terceira geração voltam como símbolo desse prazer universal de criança, construir um refúgio. Seja debaixo do cobertor, numa casinha na árvore ou num cantinho da sala, todo mundo já inventou um esconderijo. Poder decorar sua Secret Base com móveis e enfeites colocava essa sensação de espaço pessoal dentro do digital. E compartilhar com amigos
deixava tudo ainda mais divertido. O item Rare Candy tem uma sacada interessante. Ele sobe o level na hora, mas não te dá o mesmo valor oculto de treino que você ganha lutando. Então, um time que só upou com Rare Candy tende a ser mais fraco do que um que cresceu na batalha. É um detalhe pensado como mensagem sutil. Atalhos têm preço. Em vez de usar só tons digitais, em alguns momentos misturaram sons reais de animais e efeitos mecânicos para criar cries novos. O resultado foram cries de Pokémon como Regirock e Wailord, que pareciam quase alienígenas, bem diferentes dos comuns. Mesmo com limites do Game Boy Advance, esses sons passavam uma sensação de mistério e grandeza. Um fato que muita gente esquece sobre o dub ocidental do anime é a pressa. Episódios, às vezes, eram lançados poucas semanas depois da estreia no Japão. Tradutores e roteiristas precisavam improvisar falas e piadas para cumprir prazo. Isso criou um humor que não existia no script original e deu à versão ocidental um tempero próprio, que muitos fãs lembram com carinho. O design de alguns Steel Types em Johto, como Steelix e Skarmory, foi inspirado pelo clima industrial do Japão nos anos 90. Misturar orgânico e mecânico refletia a tensão entre tradição e modernização. Esses Pokémon metálicos simbolizavam avanço e tecnologia, em contraste com lendas espirituais como Ho-Oh, que representava o lado antigo. Essa mistura de velho e novo virou um dos temas centrais de Johto. Outra inovação foi o começo do trade sem fio no Game Boy Advance, usando o adaptador específico. Nem todo mundo usou, mas foi um passo importante rumo aos sistemas totalmente wireless, que depois virariam padrão. Era a Game Freak testando conectividade nova bem cedo. Um elemento menos destacado em Kanto era como o mato alto podia ser cortado com cut. Mesmo sendo necessário para avançar, isso dava a sensação de que você podia afetar o ambiente. Mais tarde, os devs comentaram que queriam ter expandido isso ainda mais, porque combinava com a ideia de interagir profundamente com o mundo. Em gerações seguintes, esse conceito voltou de outras formas, como Hidden Grottos e puzzles ambientais. E sim, o primeiro Pokémon desenhado não foi Pikachu nem Charizard, foi Rhydon. Ele serviu como teste para movimento, stats e mecânicas de batalha no Game Boy. Por isso, as estátuas de Rhydon aparecem por aí. Eram assets de desenvolvimento reaproveitados. Mesmo sendo ignorado por muita gente, ele é literalmente uma base histórica do nascimento de Pokémon. Uma mecânica estranha em Kanto era como a EXP era distribuída antes de existir o EXP, Share moderno. Em versões antigas, havia o item EXP, All, que dividia a experiência pelo time inteiro, mesmo com quem não lutou. Depois isso foi mudando ao longo das gerações, virando Held Item e, mais tarde, uma configuração global. Mas a intenção original era incentivar a treinar mais do que um favorito, e com o tempo, isso virou um conforto importante na série. O sucesso do anime fora do Japão no fim dos anos 90 foi tão absurdo que alguns canais de TV tiveram que mudar a grade. Crianças faltavam aula para ver episódios de manhã, e aí jogaram para tarde. A febre ficou tão grande que até quem não acompanhava reconhecia o Pikachu. Foi aí que Pokémon virou mais do que jogo, virou fenômeno mundial. Outro trivia divertido é a origem dos nomes das regiões. Kanto é piscadinha para a região real de Kanto, no Japão. Johto vem de um termo japonês ligado historicamente a um alto ou leste, carregando a ideia de tradição e herança. Hoense inspira em Kyushu, no sul. Cada nome tinha um peso cultural e ancorava fantasia em geografia real, sem perder espaço para mito e imaginação.
Os filmes Pokémon também têm um peso cultural curioso. O lançamento de Pokémon, The First Movie, fez escolas em alguns lugares registrarem baixa presença no dia de estreia. Criançada corria para o cinema para ver Mew e Mewtwo no telão. O filme tratava de clonagem e identidade e provou que Pokémon podia tocar emoções e ficar marcado por gerações. O design da própria Pokédex veio inspirado em organizadores eletrônicos populares no Japão no fim dos anos 80 e começo dos 90. Crianças usavam esses aparelhos para guardar telefone, notas e agenda. A Game Freak pegou a ideia e transformou em uma enciclopédia futurista de criaturas vivas. A carcaça vermelha, as luzinhas piscando e o ar quase robótico viraram ferramenta icônica de aventura. Em Kanto, os itens iniciais do Pokémart foram precificados para ensinar de forma sutil a administrar recursos. Potions, Pokéballs e Antidotes eram acessíveis, mas não tão baratos a ponto de você estocar tudo. Isso te obrigava a escolher o que levar. Com o tempo, itens como Ripples e Escape Rope acrescentaram estratégia e fizeram compras virarem parte importante da preparação. Quem explorou Johto talvez lembre de névoa em lugares como a Tin Tower, como uma pista atmosférica inicial dessa ideia. Esses detalhes de ambiente deixavam o mundo mais vivo, mesmo com limitações de hardware. No TCG, um detalhe pouco falado. As primeiras cartas holográficas eram impressas com uma folha bem fina que, com o tempo, entortava fácil. Colecionadores chamavam isso de card bowing. Era chato para quem queria carta perfeita, mas hoje virou marca nostálgica dos primeiros sets. Lembrando como o processo ainda era meio experimental no auge da febre. O anime quase teve uma abordagem completamente diferente no começo, em Ponce Center. Em vez de seguir um garoto numa jornada longa, a ideia era ser uma antologia, com cada episódio focando num treinador diferente. No fim, escolheram Ash e Pikachu porque acreditavam que personagens fixos criariam mais apego. Mesmo deixando o formato de lado, dá para sentir ecos disso em especiais e histórias paralelas. Uma mecânica subestimada em Kanto é como Gym Leaders foram programados para usar itens em batalha. Ao contrário de Pokémon selvagens, treinadores como Brock e Misty podiam usar potions no meio do combate. Isso fazia eles parecerem mais treinadores de verdade, porque imitavam o comportamento do jogador. Foi uma das primeiras tentativas de tornar batalha mais dinâmica e pessoal, não só um obstáculo. E tem o lado técnico. Quanta compressão de dados foi necessária para fazer os jogos caberem no cartucho? Cidades inteiras compartilhavam os mesmos tiles de prédio, mudando só cores para criar variedade. E muitos criês eram reaproveitados com mudança de tom para economizar espaço. Foi uma pequena vitória de eficiência. Uma das técnicas ninja mais inteligentes em Kanto foi o palette swapping. Como o Game Boy não aguentava sprite único demais, alguns Pokémon foram desenhados com uma forma base e depois recoloridos ou levemente ajustados. Por isso, certas criaturas compartilham silhuetas parecidas, e por isso, alguns sprites da primeira geração têm aquele ar arredondado e simples. O que parece estilo era muitas vezes sobrevivência técnica e acabou virando a cara da Gen 1. No fim das contas, Pokémon atravessou décadas mantendo uma essência bem consistente. Dos sprites pixelados de Kanto às áreas enormes dos consoles modernos, o coração continua sendo coletar criaturas, explorar o mundo e criar laço com teu time. Essa constância explica por que pais, filhos e até avós conseguem compartilhar o mesmo brilho no olhar.
O mundo muda, mas o sentimento de aventura, com teus Pokémon do teu lado, continua atemporal.